Então, é sempre assim, o comunista ele quebra tudo e depois pede ajuda do mercado. Comentários de Gustavo. Claro, vamos lá também, Pai Bola novamente. Ó, vamos lá. O Júlio Portela. O Brasil teve um governo assumidamente conservador entre 2019 e 2022, com pautas como defesa da família tradicional, patriotismo e livre mercado. Se o conservadorismo é a solução, por que o país saiu desse período com inflação alta, aumento da pobreza e sem reformas estruturais significativas? Bom, se você desconsidera a reforma da Previdência como uma reforma estrutural significativa. Reforma da Previdência não. É reforma da Previdência mesmo. Como uma reforma estrutural significativa, eu não sei o que você considera. Se você considera, por exemplo, a lei da liberdade econômica como uma reforma estrutural não significativa, eu não sei o que você considera. Se você não considera, por exemplo, a autonomia do Banco Central algo significativo, que inclusive ajudou a conter os desmandos do Lula recentemente, obviamente está perdendo a mão mesmo assim, mas durante muito tempo ajudou a conter os desmandos do Lula, algo significativo, eu não sei o que você considera. O Bolsonaro, ele conseguiu muitos avanços sim, em um momento difícil, em um momento de pandemia, é uma pandemia global que realmente prejudica a economia, pressionou o gasto público, ele precisou gastar, mesmo assim ele conseguiu entregar o país com superávit, mesmo assim ele conseguiu entregar uma inflação controlada, ele entregou com menos inflação do que ele recebeu. Então, o fato é fato. Você pode não gostar do Bolsonaro, você pode questionar ele, mas houveram avanços sim, houve avanço sim. Houveram não existe. Houve avanço sim no governo Bolsonaro e esses avanços, eles devem ser considerados. Então eu acho que é muita narrativa, muitas vezes na hora de atacar o Bolsonaro, e pouco argumento. Todo governo, a gente tem que fazer críticas, mas a gente também tem que reconhecer aquilo que é bom. No governo Bolsonaro, por exemplo, você teve o novo marco do saneamento, que está aí permitindo que haja mais investimento privado para levar saneamento básico para quem não tem. Porque o Estado, todo poderosão, dono de empresas, não estava resolvendo o problema. Então você precisou recorrer à iniciativa privada. Assim como a União Soviética, quando estava todo mundo passando fome lá na crise de 21, precisou pedir ajuda dos Estados Unidos, o malvadão capitalista. Então é sempre assim, o comunista ele quebra tudo e depois pede ajuda do mercado. Comentários de Gustavo. Claro, vamos lá também, Pai Bola novamente. Não existia impulso a acúmulo no nosso sentido no Egito Antigo. Não tinha. Isso aí é vastamente documentado. Pode ambição nunca existiu. Depois, pelo amor de Deus, cara. ficar à vontade. É uma naturalização de características que são muito comuns outras para aquelas sociedades. Claro que existiam ambições, mas não ambição com relação à acumulação abstrata de dinheiro, né? Que é uma coisa bem específica e completamente diferente. Veja que você inverteu a questão, ele usou para demonstrar que o Chaves chegou na Venezuela com a propaganda do socialismo pelo fato do Chaves usar o símbolo do Bolívar. Né? E eu falei, não, mas o Bolívar originariamente não diz respeito ao socialismo por si só, tanto que a própria direita venezuelana usava o símbolo do Bolívar. Aí ele inverteu agora. Agora o fato Chaves ser socialista é que comprova que o símbolo do Bolívar, ele fez uma inversão aí da questão, né? Com relação ao avanço do bolsonarismo, eu adoro, porque essa é mais uma das várias questões que o Pavanato não respondeu, aliás, praticamente nenhuma, porque ele só repete as mesmas coisas, tenta colocar coisa na minha boca, mas eu não respondo coisa que ele tenta colocar na minha boca não, viu, Pavanato? Pode ficar tranquilo. Mas, por exemplo, o fato que o Bolsonaro... Esse corte pode envelhecer mal, tá? Por quê? Coisa que ele coloca na sua boca. Eu não coloco nada Tá, então vamos deixar claro. Tá, joia. Você não respondeu o fato que ele não apenas não reduziu a carga tributária, já que esse é o grande problema, né, histórico que vem acumulando no Brasil aí, como, na verdade, o ano que teve a mais elevada carga tributária do Brasil, de toda a história do país, desde que existe contabilidade sobre isso, pode olhar na série histórica do IPEA, esse dado já deve estar nas minhas redes sociais, inclusive, que eu pedi para colocar lá, basta confirmar que vocês vão ver toda a série lá, 33,9% do PIB em 2021, maior carga tributária da história do país. Então, essa é uma questão que parece uma questão bastante importante para quem está defendendo essa questão do liberalismo associado aí ecleticamente com o conservadorismo para defender o governo Bolsonaro e onde o comunismo seria o Estado tomar conta de tudo, né? Pelo que a gente pode ver. Pandemia não existiu, né, meu filho? Pelo que a gente pode ver, mas a pandemia foi bancada com dívida pública, né? A pandemia foi bancada com dívida pública e nós já estamos aqui em 2021, né? E a Dilma o Brasil, aliás... Sem pandemia, e aí? E o Lula tá causando crise sem pandemia, e aí? A pergunta foi mais específica. A pergunta foi... Sendo o Bolsonaro o governo que vai reduzir o Estado, por que ele não reduziu? Porque a estatística mostra que 32, primeiro ano na casa dos 30. Né? Então, ele entregou com menos ou mais inflação? Pera só um pouquinho, Lucas. 33,9, a maior carga tributária do Brasil de toda a sua história. Então por que ele não reduziu essa carga tributária? Né?